Meus amigos, está de volta ao Além dos Gramados. Temos aqui ao nosso lado, vocês em casa aí estão vendo, pelo YouTube, pela TV Ferge, o nosso querido Edinho. Edno Nazaré Filho, um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. Está aqui o Edinho ao nosso lado, nós vamos bater um papo com ele, ele vai nos falar da carreira, o que ele está fazendo hoje, como é que está o futebol brasileiro hoje. Não é? E também da atividade que o Edinho está fazendo. O Edinho já foi treinador de futebol. Um detalhe curioso, que eu conversava com o Edinho até fora do microfone. Ele jogou em 4 clubes aqui do Brasil. Não é? Jogou Fluminense, que foi o grande ídolo, é ídolo até hoje. Jogou no Flamengo, jogou no Grêmio. Qual foi o outro? Que não é no Brasil, na Udinese. Na Udinese. Então, jogou 3 no Brasil, 1 na Itália. Mas no fundo, né, Ronaldo? Primeiro que é um prazer estar aqui com você. É um prazer todo meu. No fundo, era para jogar só no Fluminense e na Udinese, né? Mas, infelizmente, na época, o presidente do Fluminense não me quis de volta, né? Não abriu as portas para mim. Aí eu tive que dar meus pulos e joguei depois no Flamengo, que foi muito bacana também, porque a torcida do Flamengo me recebeu muito bem, fomos campeões da Copa União. E depois também no Grêmio, que foi um ambiente muito saudável que nós fizemos lá. E uma curiosidade interessante é que, na época, foi a primeira Copa do Brasil em 89, que nós só jogávamos no Grêmio, e o Grêmio foi campeão. Ou seja, eu sou o primeiro capitão a ter levantado a taça da Copa do Brasil. É um detalhe, rapaz, detalhe importante. Primeiro capitão a levantar a Copa. Foi a primeira Copa? Primeira Copa. Estava ainda em teste, né? E eu o Grêmio foi campeão, ganhamos do Sport Recife em casa, e eu tive a oportunidade, a felicidade e o orgulho de ter levantado a taça pela primeira vez. Olha bem o que eu vou dizer aqui, vou puxar um pouco bem pelo passado. Eu sou mais velho do que o Edinho. O Edinho é bem mais novo do que eu. Mas trabalhamos juntos, eu cobrindo Fluminense, ele jogando seleção brasileira. O Edinho é oriundo da praia, porque o Edinho foi criado em Copacabana, não é isso? Você veio da praia, quer dizer, quer ver outro que veio da praia? Vou até puxar, Júnior. Tem Júnior, tem o Paulo César também, Paulo César Caju. O Júnior até o Fred também, o irmão dele faleceu do Fred. Eu falei zagueiro? Zagueiro. Mas, Edinho, você chegou da praia, você foi... Quem é que olhou você jogando na praia e falou assim, esse menino aí eu vou buscar e levar para o Fluminense? Quem foi? Ronaldo, antigamente não tinha isso, Não né? tinha, não tinha isso, né? Eu comecei na praia, né, em Copacabana, no Leme, no Copalém. Primeiro eu joguei no Radar, na brincadeira com no Radar, que era ali na Praia do Júnior, e depois eu me mudei para o Leme e aí joguei no Copalém, né? E eu era atacante. Era centroavante? Não, centroavante não. Eu era meio de que eu era 10, eu era centroavante, eu era ponta direita, ponta esquerda, era tudo, né? Não, nem isso. Meu negócio era fazer gol. O negócio era estar perto da área e fazer gol. De fazer gol. Não depois, quando eu virei zagueiro. E eu gostava muito da praia, até hoje eu gosto da praia. Tanto é que depois que nós criamos lá o beach soccer, aquilo ali foi uma satisfação jogar, né, na areia e voltar a jogar na areia, foi muito bacana. Então o que acontece? Eu com 13 anos de idade, num domingo, que domingo se fazia muito pouca coisa, não tinha futebol, na praia também não tinha futebol, eu vi no jornal que tinha uma peneira no Fluminense. À tarde, domingo à tarde. Aí eu reuni mais 2 amigos e resolvemos ir. Chamou, vamos lá ver, vamos tentar. Vamos lá, eu nem chuteiro eu tinha, né? Aí pegamos lá um tênis, ou emprestado uma chuteira, alguma coisa assim, e fomos. Aí fui aprovado na hora para incorporar com o dente de leite na época, já efetivado no clube, que era numa quarta-feira à noite. E eu fui, né? Eu sozinho, porque meus amigos não foram aprovados, e que um nem sabia jogar futebol direito, na hora da seleção lá, falou assim, Edinho, ponta direita, ponta esquerda, lateral, aí levanta a mão, que ele era canhoto, na ponta esquerda. Aí quando nós entramos no campo, falou assim, onde que é a ponta esquerda, hein? Habituado com a praia. Aí você vê que o cara não jogava nada.
Aí logo no primeiro treino na quarta-feira, eu fui aprovado e fui efetivado como titular do Dente de Leite, que era muito difícil, porque era sempre uma panelinha no bom sentido, e ninguém gostava de perder posição para um cara que veio de fora, né? Então, fui aprovado e aí começou. Aí eu comecei no campo, continuei na areia e jogava futebol de salão também, que antigamente era futebol de salão escondido do Fluminense, jogava na Hebraica, que foi uma satisfação. Grande abraço pro pessoal da Hebraica, que foi um momento muito jogava bacana. as três coisas. Jogava as três. Praia, taco e grama. E a coisa que eu gostava muito também é a dupla de praia, né? A dupla de praia era muito boa. Mas vem cá, você no Fluminense está há quantos anos? Nessa época que você... 13 anos. 13. Em 69. Mas eu não lembro de você, por exemplo, na época não era juniores, era juvenil. Juvenil, infantil e juvenil. Dente de leite, infantil e juvenil. Eu não lembro de você no juvenil. Tu jogou muito tempo no juvenil? Joguei muito pouco tempo no juvenil. Joguei muito pouco tempo. Pra você ter uma noção, em 73, eu tinha 18 anos, eu fui escalado, fui chamado para jogar um jogo contra o Figueirense, lá em Florianópolis, eu com 18 anos. Ou seja, eu fiquei muito pouco tempo na... Isso, ano... 73. 73. Peraí. Agora, olha bem como é que eu vou puxar pela tua memória. Eu estava lá. Esse jogo até o Gerson não foi... Por causa de ficou com medo de avião, não foi? Essa história eu não sei. Mas eu sei que ele sempre teve medo de avião, né? Eu lembro disso. Nós perdemos o jogo de 1-0. Perdemos o jogo de 1-0. Lá em Florianópolis. Foi a minha primeira oportunidade no profissional. Mas tu foi como titular ou banco? Não, eu fui porque machucou, eu fui chamado, né? O time já estava lá. 83, 73, quarto zagueiro. Tinha Márcio, zagueiro, de reserva, tinha Brunel também. Brunel, Uruguai, tinha Assis, que era, Assis era capitão da equipe, respeitador, todo mundo respeitava. Que ele dividia era dele. Silveira, o Magrão, Deus tinha Abel também. Abelão também. Aí você foi porque machucou algum? Machucou, e na época também, Ronaldo, acho que você lembra disso, zagueiro central era zagueiro central e zagueiro pela esquerda, que é quarto zagueiro, era quarto zagueiro. Ou seja, quem era o reserva de quarto zagueiro era o quarto zagueiro. Reserva de zagueiro central era... Reserva do E teve outra oportunidade também que eu fui efetivado, mesmo no profissional, que o Assis se machucou, teve um jogo em Recife, onde eles foram, eu não estava, o time foi assistir um jogo, e depois do jogo teve uma confusão, teve uma briga com a torcida adversária, e o Assis tomou uma tijolada Eu lembro disso. Tomou uma tijolada, né? E o Abel estava, e o Abel jogou pela esquerda. Quando ele voltou, o time voltou, o Abel falou que não queria jogar pela esquerda. O Abel é destro, mas você também é destro. Eu sempre fui destro, mas tudo que eu fazia era pela esquerda, né? E o Abel falou que não ia jogar pela esquerda. Aí eu fui efetivado. Aí eu fiquei como titular, só que o que acontece? Talvez você não lembre por causa disso, porque eu tinha o ciclo da seleção olímpica e para 76, e que 75 era o Pan-Americano, então eu fiquei muito envolvido com esse ciclo, muito envolvido com essas convocações da seleção, tanto para o Pan-Americano como depois para as Olimpíadas. Tanto é que eu só fui me profissionalizar em 76, depois das Olimpíadas, porque só poderia ir para uma Olimpíada amadora, que inclusive essa Olimpíada de 76 foi a última Olimpíada realmente amadora. Olimpíada que os atletas eram realmente amadores. E que tinham que ficar dentro da Vila Olímpica. Aí você disputou a Olimpíada? Disputei a Olimpíada. Então, olha bem como é que são as coisas. Edinho, em 76, disputou as Olimpíadas. Em 78, estava numa Copa do Mundo, que foi na Argentina. Na Argentina. Quer dizer, você... Dei pulo do gato.
Você foi um foguete. Foi rapidinho. Tanto é que o foguete também, porque na hora que eu fiz o teste na peneira, eu passei rapidamente, e quando eu fui treinar com os já federados, eu também peguei a titularidade rapidamente. Pegou. No mesmo dia, eu peguei a Copa do Mundo, você disputou quantos anos? A 78. Você tinha quantos anos? 78, tinha 22 anos. 22 anos. 22 anos. Era novo. O Edinho jogou, inclusive, algumas vezes de lateral esquerdo. E jogava também, gostava de jogar lateral esquerdo. Gostava eu gostava de jogar lateral esquerdo, não na seleção, né? Gostava de jogar lateral esquerdo no clube, porque joguei várias vezes lateral esquerdo, inclusive uma vez o Zé Maria, lembra do Zé Maria? Zé Maria, lembro. Ele era parecidíssimo com o Marco Antônio, né? Marco Antônio se machucou e não tinha lateral esquerdo, e o Zé Maria, se não me engano, era direito. Era direito. É. De vez em quando jogava na esquerda. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, nós ganhamos de 5-2 do Atlético Mineiro no Maracanã, o Zé Maria também disse que não iria jogar lateral esquerdo. Aí o Parreira me perguntou, eu falei, não, vou. Eu fui o melhor em campo. Eu sempre falo isso com o Paulo César. O Paulo César estava iniciando no Fluminense, né? Aí eu saindo, no primeiro tempo, no intervalo, eu saindo assim, aí o Paulo César conversando com o Pintinho, por que esse garoto aí joga muito? Peraí, o Carlos Alberto Pintinho. Carlos Alberto Pintinho, ele é mais novo que você. Não, mais velho que eu. É mais velho? Ele é da geração do Abel, do Nielsen, do Rubens Galax, do falecido Kleber, Bequinha. Do falecido Kleber. Pintinho também jogava muito. Pintinho jogava muito. Pintinho era brincadeira. Agora, Edinho, você poderia hoje, por exemplo, você contar a sua história como você está contando aqui, qual foi o melhor zagueiro que fez dupla com você? Você guarda bem? Ou foram vários? Não foram vários, não. Posso citar o Carlos Alberto Torres, né? Carlos Alberto Torres, eu aprendi muito com ele. Porque a gente antigamente aprendia vendo, né? A gente tinha os nossos ídolos, a gente aprendia vendo e até hoje se aprende vendo, né? Então, ele foi importantíssimo, não só dentro do campo, né? Como fora. Ele é um gentleman. Carlão era... Carlão. E depois teve o filho dele, o Torres também, o Alexandre Torres, jogava muito também. Eu tive a felicidade de ter sido o treinador dele, né? Carlos Alberto Torres, Deus tem em bom lugar, uma figura maravilhosa. Nós tivemos a felicidade de vê-lo jogar e, ao mesmo tempo, a amizade que nós tínhamos, nós cansamos de jantar junto e tal, uma grande figura. E uma vez ele jantou, e nós estávamos juntos jantando, e o grande amigo dele, que também já foi, que veio dar um abraço nele, sabe quem era? Beckenbauer. Ele era muito respeitado pelo Beckenbauer também. Muito. Carlão foi sucesso aqui no Brasil. Ele até me dizia, ele foi sucesso no Cosmos também, ele me dizia o seguinte, o Carlos Alberto, olha, eu sou capitão da seleção brasileira de 70, campeão do mundo, e as grandes homenagens que eu recebo é lá da Europa, não é daqui. Deus o tenha, Carlão era uma figura maravilhosa. Agora, com relação a treinador, você trabalhou com o Pinheiro. Pinheiro era... Trabalhou com o Pinheiro. Quem mais? Deixa eu puxar aqui da tua época. Pinheiro, você pegou Travalini. Peguei Paulo Emílio. Peguei também. O Duque. Peguei o Jair da Rosa Pinto. O Jair da Rosa Pinto foi... Peguei o Didi. Esse estava me fazendo lembrar de coisa que eu nem imaginava que lembrava. Essa turma toda eu cobri o Fluminense, dessa turma. Didi foi um baita. Didi. Conhecimento profundo. Didi, ele para te chamar para conversar, ele sentava com você não escutava. Você tinha que fazer assim, porque ele falava muito baixinho. Também era um cara sensacional. Belíssimo de um treinador também. Com certeza. Agora, por exemplo, você aí daqui... Foi vice-campeão do mundo, não. Ele perdeu para o Brasil em 70, nas quartas de final, da seleção peruana. Foi nas quartas de final ou foi antes? Ou foi nas oitavas? Acho que foi nas oitavas. Né? Também era... também é uma seleção peruana. No Peru, Cubidia, aquela turma toda. Agora, Edinho, você, por exemplo, jogou começou no Fluminense, Flamengo,
jogou na Udinese. Se adaptou bem quando foi para o Grêmio, o futebol gaúcho? Ô, Ronaldo, eu nunca tive problema, porque, na verdade, você tem que... Pior do que o Grêmio foi a Udinese. Né? Outra língua. Outra língua. Frio, danado. Uma cidade muito pequenininha, uma cidade pequena. Udine, né? Eu lembro quando eu cheguei em Udine, depois eu te respondo essa do Grêmio, só para te dar um parâmetro do que eu enfrentei lá em Udine, porque na época que eu cheguei lá, era época de férias de todo mundo, né? Férias. Porque é verão. Verão. Metade do ano. Metade do ano. Então, e a cidade antiga, né? A cidade escura e sem ninguém na cidade. Parecia uma cidade fantasma, né? E quando eu cheguei, fiquei num hotel sem falar a língua, fiquei num hotel sozinho, lógico, né? Mas caiu uma chuva, um temporal e trovoada, aqueles trovões, entendeu? E aqui batia, que eu acho que eu nunca escutei um trovão assim, tão perto. E pá! E aí eu me desesperei, falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu estou fazendo aqui? Saí de uma cidade grande para uma cidade pequena, tinha 150 mil habitantes lá. E depois eu fui me adaptando, porque foi aquilo que eu escolhi, aquilo que eu queria, né? Saí do Brasil principalmente, que eu achava que o meu futebol ia se desenvolver melhor fora do Brasil, com melhor organização e tudo mais. E as coisas foram indo, foi perfeito. Eu fui capitão da equipe, fui 2 anos artilheiro da equipe. Da equipe, né? Fui artilheiro de 2 anos seguidos da equipe. E no Grêmio foi tudo fácil também, porque você tem que fazer uma leitura do que o ambiente quer de você. Entendeu? Então, eu sabia fazer isso. E no Grêmio foi muito bacana, porque quando nós fomos para lá, eu e Jandir, que nós saímos do Fluminense, foi eu e Jandir, né? Foi você, eu não estou lembrado. Foi eu e Jandir, nós saímos, fomos nós dois. E quando nós chegamos lá... O Jandir era gaúcho, era mais fácil. Era mais fácil, porque conhecia a cultura, conhecia a história. E o Grêmio estava numa situação muito difícil. Nós fomos contratados para jogar um jogo. Porque se o Grêmio perdesse aquele jogo, que foi contra o Glória de Vacaria, né, que não tinha tomado um gol em casa, nós íamos jogar lá. Não tinha perdido, né, e nem tinha empatado. Glória de Vacaria. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos perdido aquele jogo, o Grêmio ia cair para a 2ª divisão do estadual. Do gaúcho. Então, foi uma aposta que eles fizeram acreditando na gente, né? E nós ganhamos o primeiro jogo contra o Glória de Vacaria e eu fiz um gol de pênalti, né? Eu tenho sempre conto essa história, que a pressão era tão grande com os jogadores, e nós chegamos lá para isso, para dar um pouquinho mais de tranquilidade, né? Principalmente com a nossa experiência. Teve um pênalti, nós estávamos 1-0, teve um pênalti e ninguém tocou na bola. Ninguém tocou na bola. Ninguém queria? Eu não lembro, eu até falei isso algumas vezes, eu não lembro de ter sido escalado para bater aquele pênalti, não lembro. Acredito que não, né? Eu saí andando, a bola ficou lá, saí andando, peguei a bola, ninguém falou nada, né? Sabe que geralmente quando tem o pênalti, fica 1, 2, 3, deixa eu bater, vou aí. Tal. Ninguém tocou na bola. Eu peguei, bati, fiz o gol, fizemos 2-0. Depois eu fui até expulso desse jogo, porque o pau comeu, né? E eu fui expulso e nós ganhamos um jogo de 2-1. Depois fomos campeões gaúchos e depois fomos campeões da primeira Copa do Brasil. E fui o primeiro capitão a levantar. Se adaptou bem, né? Nunca tive problema. Porque o futebol gaúcho, primeiro que é um futebol mais pegado do que o do sul. Lá é sul. Do sudeste é mais pegado do que o nosso aqui. Agora, lá eles treinam mais também. Treinam mais, né? E você sabe que eu sempre gostei de treinar, então para mim isso foi fichinha, né? Sempre gostou. É verdade, sempre gostou de treinar. Agora, Dinho, por exemplo... Você, quando parou de jogar futebol, você tinha quantos anos? Eu tinha 35 anos. Você parou cedo? Parei cedo por quê? Você nunca teve contusão? Nunca tive contusão. Mas era mais torção de tornozelo, né? Por que eu parei de jogar? A minha ideia era ir para a Udinese, jogar 5 anos na Udinese, como eu joguei 5 anos,
ou mais, e depois voltar e terminar minha carreira no Fluminense, e dar continuidade no Fluminense e ver até onde iria a minha carreira. E assim, eu sempre falei isso, sempre Você se programou para isso? Sempre externei essa minha vontade de voltar para o Fluminense, né? Só que quando eu terminou meu contrato em 87, na Udinese, e todas as vezes que eu vinha de férias, eu treinava no Fluminense. E sempre saía nos jornais, e me entrevistavam, e eu mostrava essa minha vontade, essa minha motivação de voltar para o Fluminense. Em 87, eu já estava... terminou meu contrato, já estava querendo voltar para o Brasil, teve 2 ou 3 propostas para mim, inclusive uma do Porto de Portugal, e eu não aceitei, pensando em voltar para o Fluminense. Só que eu não tinha ideia que o Fluminense não ia abrir as portas para mim, através do presidente Fábio Egito. Fábio Egito, é. Ele não abriu as portas, falou que, não, ao contrário, fechou mesmo, né? Dizendo que não, que se eu jogava de volante, né? Até jogaria de volante. Pô, mas uma coisa é você jogar de vez em quando de volante, né? E a outra coisa é você ser efetivado de volante, porque minha carreira inteira foi de zagueiro, né? Ou seja, esporadicamente, se me colocar de lateral, de centroavante, ponta direita, eu vou. Agora, me efetivar de centroavante é mais difícil, porque meu corpo já tinha se modificado para zagueiro. Eu fiquei um pouco mais pesado. Antes eu era garoto, era ágil e tudo, né? Então, quer dizer, na mesma hora que o Flamengo soube, e o Flamengo sempre quis te contratar. Sempre, através de um amigo, que era sócio do Michel Assef, né? E era meu amigo de infância, e sempre falava, Edinho, você tem que jogar no Flamengo, vou te levar numa reunião com o Michel Assef e tal. Eu falei, não tem condições. E realmente não tinha condições. Não só da minha parte, como da parte do próprio Fluminense, e a torcida, imagina. Porra. Então, o que acontece? Então, foi isso. Aí fechou as portas, aí na hora o Flamengo veio, eu falei, ó, aí... Quando eu vim para o Brasil, ou quando eu fui para a Itália, a minha ideia era voltar e ficar no Rio de Janeiro. Minha programação toda era essa. E quando o Fluminense não aceitou, eu falei, e agora? Aí quando veio o Flamengo, né? O Vasco da Gama eu não teria condições, o próprio Botafogo estava num momento muito ruim, e o Flamengo, através do Zico também, né? Que Zico já tinha voltado para o Flamengo, aí eu fui para o Flamengo. E fez história também. Essa que é a realidade. Fez história, jogou. O bacana é que eu nunca fui questionado de nada no Flamengo. Nada. Porque eu sempre fui profissional extremo, em todos os sentidos. Edinho, vamos passar o tempo. Vamos pegar uma ampulheta, virar, né? Vamos chegar no futebol atual. Você acha que o futebol brasileiro, você que jogou na Europa, você que disputou a Copa do Mundo, disputou 2. 3, que em 86 você foi também. E capitão. Também. E pela felicidade eu estava nas 3. Agora, Edinho, o futebol atual hoje te causa preocupação, que nós estamos no ano da Copa, te causa preocupação que o futebol brasileiro, no momento, não está com aquele prestígio que tinha quando você jogava? Ronaldo, eu acho que prestígio o Brasil tem sempre, né? Isso você olhando pelo outro lado. Nós aqui, a gente, claro que somos brasileiros, a gente está vendo, tem uma certa preocupação, pensamos até com certo pessimismo, mas se você ir para o outro lado, nós continuamos sendo muito respeitados e temidos. Você acha? E temidos. Acho não, tenho certeza disso. Só que a gente temos que entender que nós somos temidos, mas nós temos que fazer por onde, né? Hoje nós temos um dos melhores jogadores do mundo. Claro que a gente sabe que teve alguns problemas, né? E que é questionado aqui no Brasil. E que é o único jogador que pode fazer a diferença para uma seleção brasileira, não importa a condição física dele.
Neymar. Neymar. Neymar é gênio, é gênio. É o único. Se você perguntar para qualquer jogador, qualquer ex-jogador da minha época, ou da nossa época, não tem como falar que o Neymar não é gênio, cara. Não é craque. E que não pode... Ele tem que ir. O Zico foi machucado para a Copa do Mundo. Maradona, naquela época, cheio de problema, ele se preparou sozinho e ganhou praticamente sozinho a Copa do Mundo. O Messi se preparou. Ou seja, o Brasil precisa de uma referência. Hoje não tem. Hoje não tem. E qual é a referência? É para fazer os outros jogarem. Nós temos bons jogadores. Todos ali são bons jogadores. Mas precisa de quê? Daquele protagonista que fala assim, pô, nós temos o cara aqui. No desespero. Aconteceu, sabe onde aconteceu isso? Na das Olimpíadas. Mas e o time? Se você olhar o time da Olimpíada, depois um dia você vai para casa, depois você fala, fulano, beltrano, tal. Praticamente ninguém vingou. Talvez um ou outro. E tinha o Neymar. Neymar, inclusive, internamente, Neymar foi muito importante. Mas ele está com vontade de ir. Ele está com vontade. Ele está machucado, tem alguns problemas, só que ele não pode. Mas Neymar não pode fazer, não vai fazer mais o que fazia. Não. Agora, ele pode, ele está vindo muito atrás, ele perdeu a velocidade, perdeu a força, mas pô, o cara é gênio, cara. Uma bola parada, no lançamento, e coloca o jogador na cara do gol. Então, eu acho um absurdo e fico torcendo para que tudo isso que as pessoas falam do Neymar, que o treinador Ancelotti, que é estrangeiro e que admira ele, né, possa levar o Neymar. E outra coisa, quantos jogadores são convocados? São 22. 22 jogadores. Quantos jogadores se usam numa Copa do Mundo? Pô, o máximo? É. Pô, você usa no máximo 18, 19. Nem isso. às vezes. 13, 14. 13 e 14, ou seja... O resto é reserva. E você reserva. Então você pode... Neymar não conseguiu jogar. E outra coisa, tem a primeira fase, ou as primeiras fases, que você pode até abrir mão dele, ou então testar para ver se ele vai estar em condições à altura do nível do... Olha bem, eu não tenho intimidade com ele. Nenhuma. Nem eu também. Olha bem, mas no ano passado, quando ele veio na metade do ano para o Santos, ele já veio com problema, se recuperou e tal. Aí ele ficou fazendo tratamento, treinou. Nas últimas partidas que ele jogou muito bem, estava com velocidade. Não, agora, depois ele fez a diferença. Mas não é nem só isso, ele faz os companheiros jogar. Porra, ele sobrou. O time com ele tem um refletor, não vou nem dizer que uma luz, tem um refletor, o time brilha. Quem vê o Neymar do outro lado, treme, cara, treme. Edinho, hoje, por exemplo, no futebol brasileiro, você é a favor ou ao contrário de, por exemplo, você pega as grandes equipes, tem 8, 9 estrangeiros, tu é favorável a isso? Não gosto. Acho que o Brasil não precisava disso. Isso não queima os garotos que estão subindo, não? Em determinado momento, sim, né? Porque não é nem isso. Você está trazendo jogadores normais de fora para cá. Nesse campeonato do mundo de clubes... O Fluminense foi até muito bem. Aí se falou, o futebol brasileiro foi muito bem. Mas se você olhar os times, metade eram estrangeiros. Então você não pode dizer que o time brasileiro... Que os times brasileiros foram bem nesse Mundial. Porque não tinha. Os times sim, mas os jogadores não. Porque é metade de estrangeiro. Quer ver outra coisa? Você abordou um assunto interessante. O grande destaque do futebol brasileiro no ano passado foi de Arrascaeta, do Flamengo. Né? Craque do campeonato. E a reserva na seleção do Uruguai. Como é que você entende isso? É a mesma coisa ao contrário que eu estou falando com você. Como é que os adversários respeitam o nosso Neymar e a gente quer não quer levá-lo para...
A gente não está dando valor então, a ele como o europeu está dando. Mas a gente está dando valor a um jogador, né, estrangeiro, que talvez o país dele não entende dessa maneira. Eu estou um pouco preocupado com a Copa. Eu acho que o Brasil... Estou preocupado. Porque eu tenho visto alguns jogos do futebol europeu. Mas outra coisa, Ronaldo, olha só, isso é ciclo, né? O Brasil ficou, acho que 2 vezes, muito tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. E esteve um momento que ganhou 2 e ficou uma em segundo. Né? Ou seja, isso faz parte agora do entendimento, de surgir outros jogadores. Agora, eu acho que trazer... Agora, isso que eu acho que não é correto das nossas seleções de base. E eu já tive a oportunidade de acompanhar as convocações. Eles fazem uma lista? Uma lista, né? Eles não usam a palavra lista, não. Eles têm uma relação uma relação. Sabe qual é a prioridade deles? Eles olham os jogadores, é assim que se funciona. Altura? Não, altura com certeza. Né? Altura com certeza. Eles olham os jogadores jovens que estão jogando fora. Não importa a condição que foi. Pô, só porque ele está jogando fora, ele é melhor só porque ele está jogando fora, pela avaliação do time que contratou esse brasileiro, que culturalmente a avaliação é diferente, né? A nossa avaliação é uma e a avaliação deles é outra. Porque a primeira coisa que está mudando, nossos treinadores aqui hoje em dia, a primeira coisa que estão perguntando é o seguinte: a altura dele. A primeira coisa que se pergunta lá fora, que eu tive a oportunidade de participar, porque eu fui representante do Milan aqui na América do Sul por 5, 6 anos, né? Primeira coisa que para você oferecer um jogador, você tem que oferecer um jogador alto. Primeira coisa que eles perguntam, quanto que é alto? Qual é a altura? A 1,80 não serve. Porra, então o Maradona não joga? Não. Tem suas exceções. Não, tem as suas exceções e nessa época agora se pensa assim. Complicado, né? Quer ver, voltando aqui ao futebol brasileiro, nós estamos já com o Campeonato Carioca, início do Campeonato Brasileiro, porque esse ano é um ano atípico. Né? O nosso Campeonato Carioca, por exemplo, vai ser disputado em 11 rodadas. 11 datas, vamos dizer assim. Estamos já no início do Campeonato Brasileiro. Olha bem que eu vou te falar. Qual é no meio do regional. Não, pode ser até do Brasil, de um modo geral. Quem você apontaria hoje, Edinho, como o grande destaque do futebol brasileiro? Como time? Não precisa pensar, não. A gente é claro, né? É o Flamengo. É o Flamengo e o Palmeiras. Mas você apontaria, por exemplo, um jogador que pode chegar e brilhar? A jogador, você está falando? Eu acho o seguinte, que a seleção brasileira, na fase de eliminatórias, principalmente, você pode ter um olhar mais interno, dar oportunidade a alguns jogadores, né? E eu tenho certeza que pode fazer uma mesclar, porque hoje em dia, qual jogador brasileiro que está na seleção? Talvez seja o Hugo, não sei, Hugo está na seleção? O Hugo Moura tá. Não, o Hugo Moura não, o Hugo do Corinthians. O goleiro tá. Tá. Foi convocado. Foi convocado, tem 1 ou 2 só. O Pedro, talvez. Mas na última não foi. Não foi. Ou seja, é muito pouco. E os brasileiros... Você está falando de brasileiro que atua no Brasil. Que atua no Brasil. Eu acho que nas eliminatórias, principalmente, que o Brasil dificilmente fica fora de uma eliminatória, apesar esse ano foi uma peneira. Mas alguns anos nossos também nós tivemos problema, né? Mas não... Quando o Romário veio, era um problema. Se não ganha aquele jogo contra o Uruguai, o Brasil não classificava. Foi o povo que pediu o Romário. Então, o povo que pediu o Romário. Então, eu quero dizer o seguinte, se a gente, no começo das eliminatórias, né, você começar a poder usar alguns jogadores, eu acho que é interessante, porque você está olhando muito para fora, né, vendo jogador do Milan, jogador do Manchester, mas só que lá também são jogos... Tem jogos fracos. Na França, principalmente, são 2 times só.
ou 3. O resto tudo é fraco. Todo mundo joga bem lá. Neymar, Messi, chegaram, foram artilheiros direto lá. Não que não tenham condições de ser artilheiros em outros campeonatos. Mas se você, como esse raciocínio teu é inteiramente correto, o que acontece no Brasil, em alguns estados, é o que acontece na Europa, em países. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é Grêmio e Inter. Aí você vai na Espanha, Barcelona e Real Madrid. Aí você vai na França, tem o Paris Saint-Germain e mais um. Isso aí. Na Alemanha, o Bayern. Já estou pensando. Bayern de Leverkusen. Bayern de Leverkusen, ainda estou pensando. É isso aí. Aí você vai na Inglaterra. Na Itália, tu falou da Itália? Na Itália? Milan, Napoli hoje, talvez Inter. Na Itália acho que tem mais. Não, mas tem mais, mas no final é sempre um só. Aqui no Brasil, quantos times podem ser campeões? O campeão? Bom, em 20? Então. Você pode botar ali uns 8, 9. Talvez até mais, né? Mas agora... rapaz. Então, o que acontece? É muito equilibrado. E até é dito pelos estrangeiros que é um dos campeonatos mais disputados. Não sei, talvez no... nivelado, talvez o nível talvez seja um pouco menor. Todo mundo fala que é o mais difícil por causa do nivelamento. Não estou dizendo que é alto, talvez seja mais baixo. Pela maneira que a gente joga. Palmeiras e Flamengo. Pela maneira que nós jogamos. Um pouco mais, mesmo tendo a velocidade hoje, o futebol sendo mais dinâmico, tem que ser dinâmico, né? O nosso futebol ainda é cadenciado. Por quê? Por vários motivos. Pelos gramados, gramado mais lento, pelo clima. Lá o futebol é mais rápido por causa disso, porque... O clima ajuda. E também o seguinte, os caras são mais profissionais. E que nós estamos mudando também. Nós estamos mudando também graças a muitos esses brasileiros, né, que jogaram na Europa, que estão vindo com uma outra mentalidade. E está repercutindo internamente nos clubes. Edinho, olha só, eu gostei de uma atitude tomada pela direção do Fluminense no ano passado, que era o Mário Bittencourt presidente, que lembrou do Edinho. Porque é uma lenda, o Edinho é um ídolo, o Edinho é um jogador que a torcida até hoje, você aparecer no meio da torcida do Fluminense, tu vai ficar com o dedo dormente, tanto autógrafo que você vai dar. Como é que você recebeu a notícia de que o Fluminense te deu a ideia de ter uma camisa retrô? Ronaldo, isso também foi um pouco meu filho, né? Teu filho? Meu filho. Meu filho, o Fluminense foi fazer uma homenagem a mim lá no clube, né? Inclusive mostrar o museu, que está muito bonito, através do Daniel, que é o assessor de imprensa, né, do Fluminense, cara sensacional. E fomos lá. E como eu estava completando 70 anos ano passado, meu filho deu a ideia. E eles abraçaram essa ideia, que foi muito bacana, né? E você ter a camisa retrô da época do década e do gol de 80, no qual eu fiz o gol contra o Vasco da Gama. Então, quer dizer, essa ideia foi muito de você trazer a memória, né, principalmente para os torcedores mais antigos, né? Então, ou seja, foi muito bem aceito. Eu não sabia, né, que tinha tanta moral assim, entendeu? Tanta moral assim. Até os torcedores, até o próprio Vilela, né, Alexandre Vilela do Fluminense torcedor, fala: pô, você tá louco, cara, você é querido pra caramba. E eu sempre me escondi um pouco, porque eu nunca fui de colocar o peito e colocar isso em prova, né? Ou à prova, né? Então, mas foi muito bom, foi muito... Aí eu fui em algumas lojas, fui na loja do Fluminense assinar as camisas, vendeu muito. Fui na loja do Fluminense também, no Maracanã, vendeu muito. Fui em Petrópolis na loja e estão refazendo as camisas, vai ter outro lote vindo aí. E eu sou convidado para ir em outras lojas. Tem que ir, você tem que ir. Mas foi muito bacana. Eu sou do subúrbio. Não é? Eu sou do subúrbio. Por exemplo, no Norte Shopping tem uma loja do Fluminense. Entendeu? E, quer dizer, eu vejo movimento na loja.
Agora, o Flamengo tem. Agora que está surgindo lojas do Botafogo que não tinha. Do Vasco não tem? Não sabe? Vasco tem. Mas a do Fluminense está sempre com movimento, aquela coisa toda, estampam tipo de camisa, camiseta. São várias camisas. Várias coisas. Agora eu fiquei me surpreendeu, porque quando eu fui nas Laranjeiras, e no Maracanã também, e em Petrópolis também, é muito torcedor, cara. Muito torcedor, comprando a camisa retrô, e loja cheia. Em Petrópolis, quando eu cheguei até meio atrasado lá, porque o GPS deu errado, cheguei meia hora atrasado, que foi até bom. Tinha uma fila assim imensa, quando eu cheguei parecia que eu era o Pelé, entendeu? Foi muito simpático do torcedor, foi muito abraçar estar perto deles, sentir o carinho, né? Olha bem, daqui a pouco vamos fazer um ping-pong com você. Vamos falar um pouco do nosso Fluminense. Aqui tem 3, né? A Rosália também é. Agora você já abriu, já que você é Fluminense, né? Todo mundo sabe, pô. Não vou, por exemplo, você está gostando da campanha desse ano? Do elenco que o Fluminense está montando? O Fluminense, hoje em dia está tudo muita competição, né? Os campeonatos muito competitivos. E jogam um jogo atrás do outro. Domingo tem um jogo, quarta-feira tem outro, e outro domingo tem outro jogo. Pela intensidade hoje que é jogado futebol, é necessário você ter um elenco grande, né? E às vezes você não consegue dar um entrosamento a todo mundo que vai entrando. E é claro que a torcida, ainda mais hoje com a internet, até torcedor critica, que antigamente me criticava porque eu não dava moral para o Fluminense no Sport TV. Hoje os mesmos que me criticavam, hoje criticam o clube, sem ter muita condição de criticar. Mas tudo bem. Então acontece, vai mal um jogo, culpa o treinador, culpa o zagueiro, mandaram agora embora o centroavante do Fluminense, que é até um bom centroavante, só que o centroavante vive de momentos, né? Tem momento que a bola entra, tem momento que a bola não entra. O Everaldo, e você tem que ter tranquilidade. E o Everaldo não estava com tranquilidade. Eu acho que ele tinha que realmente sair. Mas a torcida pegou muito no pé de um jogador que é o centroavante, seria o jogador-chave. Não o Everaldo. O número 9 é um jogador-chave de qualquer equipe. E se você queima o teu jogador-chave, você vai ficar com escassez de gol, né? Então, eu acho isso. Eu acho que está muito aberto a essas críticas através da internet, né? E que prejudica. Mas o Fluminense está com um elenco bom, né? Contratou esse jogador, o zagueiro, que é jogador que se destacou, conseguiu manter alguns jogadores, tirou agora o Keno, que eu acho que gostava muito dele, mas está com uma idade o Cano também, o Cano se machucou, mas já está com idade avançada. Está com idade avançada, né? E te vê que esse ano passado ele não conseguiu render. Mas o Fluminense sempre teve, e você sabe disso, sempre teve. A força do Fluminense sempre foi ter um time competitivo. Nunca foi ter um time, apesar que ele teve na época a máquina, né? Que ali foi fora da curva, né? Então. Não, mas teve a máquina, mas no tempo do Schwartz também teve, na década de 80 também. Belo time também. Teve um belo time, mas era um time competitivo. Se você olhar os jogadores, era competitivo. Não era um jogador, o que se destacou, Romerito, Washington e Assis. Eram 2, 3 jogadores. O Romerito era competitivo demais. Romerito era como o Canóbio aqui. Canóbio, né? Corria o tempo todo. O Romerito também. O Romerito, você não sabia qual era a posição dele. Ajudava e tinha Jandi, tinha 3 no meio de campo. E tinha o Tato lá que botava muito. Ou seja, o time era competitivo, unido e competitivo.
Verdade. Não era um time técnico assim de... Porque Mas tinha muito bom jogador. Mas ninguém conhecia o Assis, nem o Washington. Eles vieram do Atlético Vieram. É. E aí depois eles se tornaram o carrasco do Flamengo, principalmente, né? Mas era um time competitivo. Edinho, nós estamos chegando ao final, e sempre no final deste programa, além dos gramados, que tem a produção dela, que estaria atrás das câmeras, Rosária Pará. Você vai fazer bate-bola, é isso? Mas é um tipo um ping-pong. Ping-pong. Olha que ping-pong, eu era bom de... Sou bom de ping-pong, mas com a raquete. Claro. Na época tinha, concentração tinha muito. Era muito bom. Por exemplo, me aponte um grande treinador. Treinador, eu vou dizer dois. Você já foi, não quer mais, né? Você quer treinador hoje? Não. O que foi que eu... Não, treinador que você considera que foi o melhor. Pode ser hoje, pode ser passado. Não, na época era o Pinheiro, na minha época, Pinheiro, e vou dizer mais, e tem até o próprio Zico que pode confirmar. Quando eu fui para a Udinese, eu fui treinado pelo Enzo Ferrari, falecido Enzo Ferrari. Era um ex-jogador também, da região, friulano da região, e esse foi muito bom. Muito bom. O Zico tem que gostar muito dele. Depois que o Zico foi, no segundo ano, o presidente vendeu a Udinese, aí tirou o treinador, aí, quer dizer, o negócio aí, o Zico veio embora para o Brasil, aí o negócio ficou meio ruim, né? Então eu aponto esses dois. Esses dois? Pinheiro é o que revelou de jogador. Por exemplo, agora eu posso jogar você na parede. Aquele treinador que você não acreditava, ele falava, esse cara não sabe nada. Outro não quer citar. É chato. Mas eu não vou citar não, mas tinha, cara. Tive uns três, cara. Inclusive... Chegava no meio do campo, vamos mudar tudo, não vamos fazer... Teve um treinador que não cita nome, que é chato. Não vou citar. Eu era até diretor de um time, né? O que ele dava? Ele dava a preleção antes do jogo, mostrava vídeo, os jogadores iam para o campo de ônibus, ele mostrava vídeo no ônibus, ele entrava no vestiário, mostrava vídeo, no intervalo do aquecimento que aquecia no campo, quando voltava, ele mostrava vídeo. Confundia a cabeça do outro. Confundia, Aí um dia até que infelizmente, eu fui encarregado de mandá-lo embora, né? Pelo presidente, eu me vi na situação dele, né? E só conversei, meio que enrolei, né? Deixei ele à vontade e tal. Aí no final ele falou assim, Edinho, você acha que eu tenho condições de reverter essa situação? O time estava muito mal. Eu falei, não. Aí ele falou, ele se auto-mandou embora, só se demitiu, né? Ou seja... Acontece. Eu peguei vários também, mas não convence tal. Alguns já foram embora, já estão no céu. Um grande dirigente. Um grande dirigente, que seria um grande dirigente, primeiro é o Petralha, né? Petralha... Tu considera o Petralha brilhante? Brilhante. Ele que revolucionou muito o futebol brasileiro internamente, na parte de gestão, né? E o outro seria o Rafael de Almeida Magalhães. Rafael de Almeida foi do Fluminense. Do Fluminense, Esse ele vinha com a mentalidade, mas ele ficou pouco tempo, o Fluminense com uma situação muito difícil, ele colocou muito dinheiro também. Ele foi, se não me engano, governador do Estado. Foi governador do Estado. Rafael de Almeida, tricolor ferrenho. Mas o Mário Celso Petralha foi sensacional. Agora... ele ainda né? Mas ele se retirou um pouco. Você pode escolher atual ou da sua geração. O craque. Craque, eu digo, Zico é um craque, né? Sempre foi craque, né? Em todos os sentidos, né? Na bola e como pessoa, né? Eu cito também o Maradona é craque, né? Inclusive Maradona, eu falo sempre isso, ele decidiu para ele mesmo que ele entendeu que ele era o mais importante de uma seleção argentina, ele se preparou
e ele praticamente sozinho Ganhou a Copa. Ganhou a Copa do Mundo. O próprio Romário também, o Romário ele chegou, antes ele bancou, ele falou que ia ganhar a Copa. E ele... O baixinho também é terrível. Eu quero dizer o seguinte, uma seleção, um time, né? Mas uma seleção precisa daquele cara, entendeu? Aquele cara fala, pô, o cara falou isso, então, pô, o cara tá fazendo isso, então, acreditar, entendeu? E eu vejo isso, e o Neymar. E eu tinha o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi fenômeno. O Ronaldinho Gaúcho foi o primeiro a lançar o Ronaldinho no time principal do Grêmio. Eu e Lazzaroni. Eu fui o primeiro a firmar como titular. E o Lazzaroni já tinha lançado ele. Eu entrei no lugar do Lazzaroni como técnico do Grêmio em 1998. E lancei ele e lancei o Tinga. Tinga o Tinga jogava no meio. Era um segundo volante. E o Ronaldinho, pô, fenômeno. sobrava. Então eu digo isso. Você esqueceu até do Pelé. O Pelé é o concurso. Não, Pelé. Você está falando de Pelé? Ninguém. Não, o Pelé é o concurso. O Pelé está acima. Dito por eles mesmos, por isso mesmo, né? Não tem como, né? É isso aí. Edinho, eu gostaria de agradecer a sua participação. Imagina, com alegria revê-lo. Eu vi que agora você está morando fora do Rio, não é? Mas você é um ídolo do Fluminense. Qualquer tricolor, quando se fala no Edinho, diz assim, foi o melhor zagueiro que o Fluminense teve. Muito obrigado, Edinho, pela sua participação. Eu te agradeço o convite. Entendeu? Tomara que seu netinho também tenha futuro lá. Tricolor já são, né? Tem que ser, senão não é mais. Muito obrigado, Edinho, mais uma vez pela sua participação. Desejo todo sucesso, não é? Que na sua vida em si, que nós estamos mais precisando, chama-se saúde. Saúde, né? E confiar em Deus. E outra coisa importante também, que eu sou casado pela segunda vez, tenho duas gêmeas, Maria Eduarda e Luna, né? Que elas me cobram sempre que eu não falo que elas são tricolores. São tricolores também. A mãe era um pouco flamenguista, Karen, minha mulher, maravilhosa, mas virou tricolor. Então, ou seja, Luna e Maria Eduarda, que está fazendo direito em Itaperuna, tricolores também. Que maravilha. Conversamos aqui no Além dos Gramados, programa muito especial, muito gostoso. Não é esse papo descontraído com esse fenômeno do futebol brasileiro. Edno Nazaré Filho, o grande Edinho, capitão, ídolo do Fluminense, jogador de seleção brasileira, disputou 3 Copas do Mundo. Eu disse 3 e uma Olimpíada. Hein? E uma Olimpíada. E uma Olimpíada. E um Pan-Americano. Também, você está me lembrando. Forte abraço a todos e até a próxima.